Capítulo 15. Noah. Elsie sai correndo por toda a extensão do corredor do trem e eu sigo logo atrás dela. O que aconteceu? Pergunto. Ela para à porta de um carro perto da dianteira do trem, onde nunca estive antes. O vagão enfermaria, como chamam. É nele que se presta assistência àqueles que estão doentes e se impede a propagação da doença pelo resto do circo. Astrid tinha explicado uma vez. Um cheiro de antisséptico preenche o ar. Ouvem-se tosses e gemidos vindos de dentro. Theo pode pegar algo ainda pior lá dentro. Seu lamento corta o ar sobre os outros tons. Dou um passo para a frente. Ele não pode ficar aqui. Vou levá-lo comigo. A tímida Elsie não vai me impedir. Mas Berta, a mulher no comando do vagão enfermaria, surge à nossa frente e sua imensa circunferência bloqueia o caminho. Você não pode entrar aqui, informa ela. Theo está doente, protesto. Ele precisa de mim. São regras de Herr Neuhoff. Não é permitido a artistas saudáveis entrar na enfermaria. Vírus se espalha pelo acampamento como fogo na floresta. Disenteria, gripe. Um caso grave de gripe poderia arruinar o espetáculo inteiro. Espreito sobre o ombro dela. Theo está deitado em um dos leitos, minúsculo e sozinho, protegido por um cobertor enrolado para que não caia. Ele está bem? A testa de Berta se enruga com preocupação. Está com febre alta, diz ela, sem esconder a verdade. Estamos fazendo tudo o que podemos para baixá-la, mas é tão difícil com os mais pequenos. Meu estômago se contorce. Por favor, deixe-me ajudar. Ela abana a cabeça com firmeza. Não há nada que você possa fazer. Ela fecha a porta. Astrid, eu penso, correndo para o vagão dormitório, mas sua cama ainda está arrumada e ela não está ali. Desesperadamente corro para fora do trem e sigo para o outro lado do descampado na direção da cabana de Peter, o único lugar onde Astrid poderia estar àquela hora. São quase 10 da noite. Tarde para aparecer sem avisar. Nervosa demais para me preocupar em interromper o sono deles ou o que quer que estejam fazendo, bato na porta. Um minuto depois, Astrid aparece em um roupão. Analisando seu cabelo desgrenhado, fico furiosa. Tinha deixado Theo com ela. Como ousara passá-lo a outra pessoa? Mas não posso me arriscar a irritá-la agora. Ajude-me, imploro. É Theo, ele está doente. Astrid me fita com os olhos frios e alheios. Em seguida fecha a porta na minha cara. Meu coração afunda no peito. Mesmo que ela me odeie, certamente não vai se recusar a ajudar Theo. Mas depois ela reaparece vestida e caminha para o trem. Corro para manter o passo. Ele estava bem quando o coloquei no berço mais cedo, diz Astrid. Elsie estava cuidando dele e você disse que estaria de volta logo. Seu tom é acusatório. Há quanto tempo ele está doente? Não sei, não me deixam vê-lo. Eu a sigo subindo no trem. À entrada do vagão enfermaria, ela se vira para trás, esticando a mão. Espere aqui, instrui. Theo precisa de mim, digo agarrando o seu braço. Ela me sacode. Você não vai ajudá-lo se ficar doente também. E você? Insisto. Eu estou fora do espetáculo, responde ela. Mas se você adoecer, o número estará arruinado. O espetáculo, sempre o espetáculo. Nada daquilo importa para mim, eu só quero ver Theo. Não há tempo para discussão, diz Astrid, já volto. Astrid fecha a porta e eu espero do lado de fora, ouvindo Theo chorar. A culpa me toma de assalto, como pude abandoná-lo? 1 hora atrás, eu estava com Luke secretamente feliz por um momento estar livre do fardo de cuidar de uma criança. Não pensei assim de verdade, mas
Mesmo sabendo não ser possível, algo em mim se pergunta se não foi aquilo que de alguma forma trouxe algum mal para Theo. Do corredor, entre dois vagões, onde Astrid me deixou esperando, olho para fora da janela imunda do trem, na direção da aldeia. Nós não temos nenhum médico, e os únicos medicamentos são os remédios caseiros que Berta mantém em seu kit. Pediria ajuda a Luke, se achasse que isso ajudaria. Mas não podemos correr o risco de levar Theo a uma cidade, por causa das perguntas que poderiam fazer sobre quem ele é, de onde veio. Certamente alguém vai descobrir os segredos que temos guardado quando vir que ele é circuncidado. De repente, o choro dentro do vagão enfermaria para. Primeiro, fico aliviada por Theo ter se acalmado, mas não posso deixar de pensar que há algo de errado. Abro a porta sem me importar com as regras. Meu coração para. Theo está duro e seus braços e pernas sacodem. O que aconteceu? Grito. Não sei, diz Astrid, o rosto assustado como nunca vi. Berta corre até nós. Um acesso de febre, diz ela. Depois se vira para mim. Ele precisa de um banho de água fria. Vá buscar, rápido! Eu fico paralisada, sem querer deixar Theo de novo, nem mesmo por um segundo. Depressa! Rosna ela. Eu corro para fora do trem e encho na bomba o primeiro balde que vejo. A água derrama pelas bordas e quando alcanço o vagão enfermaria, o balde está pela metade. À porta, Astrid toma-o de minha mão e derrama a água na grande tigela de porcelana que serve de banheira para os bebês. Outro! Grita Berta. Quando volto, vejo-a colocando um copo de líquido límpido na banheira. Vinagre, explica ela. Ando na direção de Theo, mas Astrid ergue a mão para me afastar. Você não pode entrar. Tento forçar caminho e passar por ela. Eu tenho que vê-lo. Se alguma coisa acontecer... Não consigo terminar o pensamento. De repente, sinto-me de volta na casa para moças. Meu próprio filho arrancado de meus braços. Astrid pega Theo dos braços de Berta. Vendo a preocupação no rosto de Astrid e a maneira terna como segura, percebo que ela o ama tanto quanto eu. Ainda assim, anseio por tê-lo em meus braços. Astrid baixa Theo sobre a banheira. Prendo a respiração, desejando que ele faça estardalhaço, como normalmente faria. Ele permanece imóvel, mas seu corpo parece relaxar na água. Lembrei agora, diz Astrid sem tirar os olhos de Theo. Eles chamam isso de convulsão febril. Uma das crianças do circo ficou assim alguns anos atrás. Convulsão? Repito. Parece sério. O ataque em si parece muito mais assustador do que realmente é, interpõe Berta. Mas o problema é a febre. Temos de conseguir baixá-la. Sua voz é soturna. Poucos minutos depois, Astrid tira Theo da banheira e o seca, colocando-o de volta no leito, porque não temos outra roupa para ele aqui. Os olhos dele estão abertos e ele está mais calmo agora. Astrid toca a testa de Theo e franze a testa. Ele ainda está muito quente. Berta puxa um pacote de seu kit. Eu comprei isso na Apotec. Antes de sairmos de Darmstadt, disseram que ele era bom para a febre. Mas é para adulto ou criança? Pergunto. Uma dose alta poderia ser perigosa ou mesmo letal. Para adulto, responde Berta. Mas se lhe dermos apenas um pouco, não temos escolha. Ela derrama um pouco do pó sobre uma colher e o mistura com água, em seguida enfia na boca de Theo. Ele solta um muxoxo de protesto e cospe para cima. Astrid lhe enxuga o rosto com um pano e desejo que eu mesma pudesse fazer aquilo. Devemos dar mais? Pergunto. Astrid abana a cabeça.
Não há como dizer quanto ele engoliu. Só saberemos se está funcionando depois de algumas horas. A cartomante Drina disse algo sobre a doença, lembro de repente. Como ela poderia saber? Aguardo que Astrid me ridicularize por ter dado ouvidos a Drina. Não deixo mais que leiam o meu futuro, diz ela sombriamente, no entanto. Por que você acha que não é verdade? Porque existem certas coisas que você simplesmente não quer saber. Berta vem, inspeciona Theo. Ele só precisa descansar agora. Vamos torcer para que o remédio funcione. E se não funcionar? Pergunto a mim mesma. Não tenho coragem de fazer a pergunta em voz alta. Berta caminha para os leitos na extremidade do vagão, onde outros 2 pacientes estão deitados. Depois de atender a eles, ela abaixa a luz e se deita, espremida, em uma cama vazia, sua espessura transbordando para o corredor. Astrid se senta em uma das camas, ninando Theo. Eu a vejo da soleira da porta e meus braços ardem. Ele gosta de ficar no braço. Eu sei. Astrid conhece Theo há quase tanto tempo quanto eu. Ela sabe o que fazer, mas não poder segurá-lo em meus braços está me matando. Vou ficar acordada com ele a noite toda, prometo. Mas você deveria ir dormir. E ele vai precisar de você quando estiver melhor. Você acha que ele vai ficar bem? Pergunto com esperança e alívio. Eu acho, responde ela, a voz, agora, mais segura. Mesmo assim, não consigo deixá-lo. Sento-me no chão frio e sujo do corredor do trem. Essas flores são bonitas, observa Astrid. Eu tinha quase esquecido dos narcisos no botão da camisa e no cabelo. Foram dadas pelo filho do prefeito, não? Não respondo. O que ele queria, afinal? Só conversar, respondo. Sério? O tom de Astrid é de ceticismo. Talvez ele goste de mim, só isso. Retruco, entre magoada e irritada. É, assim, tão difícil de acreditar. Andar com estranhos é proibido, você sabe. Sinto vontade de dizer que ela e Peter ficarem juntos também é. E o pai dele é um colaboracionista. Pelo amor de Deus. A voz dela agora sobe, fazendo com que Berta se remexa na extremidade do vagão. Luke, não é assim, protesto. E o pai dele? Pergunta ela incisivamente. Luke diz que ele tem que cooperar para proteger a vila. Ouço a debilidade de minhas próprias palavras, para evitar que os alemães causem ainda mais danos. Evitar? Diz ela com desdém. Não há como evitá-los. O que aconteceu durante o espetáculo naquela noite não lhe ensinou nada. O prefeito está salvando a própria pele à custa de seu povo, nada mais. Vários segundos de silêncio se passam entre nós. O que você quer? Namorar esse rapaz? Casar com ele? Não, claro que não, protesto rapidamente. Eu realmente não havia pensado em Luke para além do beijo que compartilhamos. Mas pergunto-me agora por que seria tão terrível querer coisas normais. A própria Astrid tinha feito o mesmo. Agora ela vê isso como uma traição. Eu sei que você gosta dele, Noah, continua ela. Mas você não deve confiar demais ou se deixar enganar. Pelo jeito como ela fala, Astrid pensa que eu sou inocente e ingênua. Nunca imagine que sabe o que se passa na mente de outra pessoa. Eu não faço isso. Nem mesmo com Peter? Pergunto. Principalmente com Peter, diz Astrid bruscamente. Ela limpa a garganta. Essa loucura entre você e o rapaz vai acabar, claro, quando partirmos daqui a alguns dias. A promessa de Luke de me encontrar na próxima cidade parece muito tola para compartilhar. Nenhum homem vale o mundo todo, acrescenta ela. Eu sei, digo. E lembranças do alemão surgem com força em minha mente. Ele tinha tirado tudo de mim, minha honra, minha família. Astrid não sabe disso, claro. Minha culpa cresce como uma sombra. Astrid nos deu tanto.
E ainda assim estou convivendo com a mentira que contei. Logo que cheguei ao circo e não sabia se podia confiar nela. Astrid se reclina na cama, ainda segurando Theo. Ficamos em silêncio. Sinto o piso do trem ficando cada vez mais frio e duro debaixo de mim, mas não quero me mexer. As sombras crescem e se alongam entre nós. Inclino a cabeça para trás e fecho os olhos. Sonho que estou no escuro lá fora, sentindo o mesmo frio intenso da noite em que pegara Theo e fugira. Só que agora ele não é um bebê, e sim uma criança de quase 2 anos, mais velho e mais pesado. O chão está congelado sob meus pés, e o vento cortante me açoita a cada passo. Há um embrulho no solo escuro sobre a brancura da terra. Paro para examiná-lo. Outra criança, eu a pego, mas ao fazê-lo Theo cai de meus braços. Cavo a neve, desesperadamente tentando encontrá-lo, mas ele se perdeu. Acordo banhada em suor, xingando-me por ter dormido. Astrid está sentada acordada olhando a paisagem pela janela. Atrás dela o céu é de um cinza mais claro, indicando que está quase amanhecendo. Ela ainda segura Theo, que está inteiramente quieto. Levanto-me e espero pela reclamação de Astrid a me aproximar, mas ela não protesta. A febre dele passou, diz ela. Theo tem uma leve assadura na pele, mas fora isso está bem a pele fria. Meus olhos se enchem de lágrimas com alívio. O cobertor que o envolve está encharcado de suor. Ele quase abre os olhos e sorri, levemente para mim. Você ainda deve ter cuidado para não adoecer, avisa Astrid. E eu me preparo para ela me fazer sair dali de novo. Em vez disso, ela caminha até o final do carro, ainda segurando Theo. Eu me contenho para não segui-la, enquanto ela conversa com Berta, que se levantou e dá de comer a um dos outros pacientes. 1 minuto depois, ela retorna com uma mamadeira. Vamos ver se consigo fazer ele tomar um pouco. Ele suga a mamadeira fracamente, em seguida volta a dormir. Astrid põe a mamadeira no chão. De repente, a cor de seu rosto desaparece e ela começa a se curvar, parecendo enjoada. Aqui, diz ela, parecendo esquecer a própria cautela, ao me entregar Theo. Trago o calor de seu corpo até mim agradecida. Astrid se deixa cair frouxamente em um dos leitos. Você está doente? Rezo para que ela não tenha pegado o vírus de Theo. Não, seu tom é seguro. Mas sua testa e o lábio superior estão molhados de suor. Então o que? Minha preocupação cresce. Ultimamente ela parece mais cansada do que o habitual e tem sido muito concisa. Há algo que reconheço também na palidez de seu rosto. Astrid, você está... Hesito, sem querer terminar a pergunta, com medo de ofendê-la se estiver errada. Você está grávida? Pergunto, mas ela não responde. Está, não está? Os olhos dela se arregalam quando percebe que desvendei seu segredo. Leva uma das mãos à barriga instintivamente. Um gesto que reconheço por já tê-lo feito antes. Ah, exclamo. E de repente recuo 1 ano no tempo, quando percebi que não estava menstruando. E o que isso significava volta como se tivesse me ocorrido ontem. Devo lhe dar os parabéns? Procedo com cautela, como se me aproximasse de uma cobra. Houve um momento, há não muito tempo, quando uma criança não significara notícia boa para mim. Fora puro terror. Não sei como Astrid se sente. Observando-a com Theo, tinha suspeitado há tempos do quanto ela queria ter um filho. Ela é mais velha, no entanto, e judia. Será que ela ainda quer um bebê? Analiso o rosto dela procurando pistas de como reagir. Ele está atormentado pela insegurança.
Há tanta coisa que eu quero dizer para consolá-la. Aproximo, passando o braço em torno dela. Você vai ser uma mãe maravilhosa. Uma criança é uma bênção. Não é tão simples, responde ela. Ter um filho agora vai ser muito duro. Eu entendo, digo muito rapidamente. Ela franze a testa. Como você poderia entender? Quer dizer, eu sei que você cuida de Theo, mas isso é muito diferente. Sim, eu sei. Concordo, em silêncio. Eu amo Theo como se tivesse saído de minha barriga. Mas tê-lo ao meu lado nunca poderá substituir o sentimento de segurar meu próprio filho nos braços pela primeira vez. Mas ela não sabe disso. E ela não pode realmente me conhecer, nem entender o que estou dizendo por conta do meu segredo. Deveria contar a ela. No entanto, como posso? A única coisa que me faz ser quem eu sou certamente irá fazer Astrid me odiar e se afastar de mim para sempre. A necessidade de contar cresce dentro de mim mais uma vez, muito forte para que a ignore. Não posso mais me conter. Astrid, preciso lhe contar uma coisa. Lembra quando falei sobre meu trabalho na estação de trem? Ela assente com a cabeça. Sim, depois que você abandonou sua família. Não expliquei o verdadeiro motivo por que tive que partir. Você disse que seu pai era cruel. A voz dela demonstra desconforto. Foi mais do que isso. Conto a ela então em minhas próprias palavras tudo sobre o soldado e o bebê que tive dele, sem tentar justificar o que tinha feito. Como provavelmente teria feito meses atrás. Quando termino, prendo a respiração, esperando que Astrid me diga que tudo bem, mas ela não faz isso. Seu rosto está coberto por uma nuvem negra. Você dormiu com um nazista, diz ela sombriamente. Apesar de tudo ter acontecido muito tempo antes que eu a conhecesse, minhas ações ainda parecem ser uma traição. Não foi assim, no entanto. Para mim, o amor fora amor, ou o que eu supostamente sentia como amor. E eu não tinha a compreensão de que a coisa era mais complexa. Fico esperando que ela grite comigo, pergunte como eu pude ter feito aquilo. Analisando agora, não tenho tanta certeza, mas me parecera muito natural na época. Dormi, digo por fim. Eric também era um nazista, acrescento. Assim que as palavras saem, dou-me conta de ter ultrapassado um limite. É diferente. Seus olhos faiscam. Ele era meu marido. E isso foi antes de a guerra ter mudado a todos e nos forçado a escolher lados. Você ficou grávida, foi por isso que sua família a expulsou. Sim, e eu não tive escolha, a não ser ir para a casa de moças em Besheim. Pensei que iriam me ajudar, em vez disso tiraram meu filho de mim. Minha voz falha quando digo a última frase. Era a primeira vez que falava em voz alta com alguém sobre aquilo. As sobrancelhas dela se aproximam. Quem tirou? O médico e a enfermeira da casa de moças. No início disseram que ele seria colocado no programa Lebensborn, mas ele tinha cabelo e olhos tão escuros. Minha voz falha. Não sei para onde o levaram. Eu queria ficar com ele, mas não deixaram. Algum dia eu vou encontrá-lo, juro. Espero que ela ria ou zombe de meu sonho, ou pelo menos me diga que é impossível. Mas ela balança a cabeça afirmativamente entristecida. Você não deve perder a esperança. Pode ser que haja registros. Eu queria ter te contado. Em vez disso, tinha sido muito covarde. E o filho do prefeito, ele sabe? Eu abano a cabeça. Ninguém mais sabe, só você. Ela olha para mim. Vários segundos de silêncio se passam entre nós. Será que ela vai me pedir para deixar o circo? É o pior momento possível, claro. Theo está muito doente para viajar e eu não vou sem ele. Você está com raiva? Pergunto por fim.
Gostaria de estar, mas não cabe a mim. Você cometeu um erro como todos nós cometemos e pagou caro por isso. Meus ombros se distendem com alívio. Ela me perdoou. Minhas preocupações emergem de novo. Só mais uma coisa, digo, e ela se prepara como se eu estivesse prestes a revelar outro segredo pior ainda. Você não vai contar aos outros, vai? Não, eles não podem saber, concorda ela. Algumas pessoas podem não ser tão compreensivas sem mais segredos, no entanto. Eu aceno com a cabeça agradecida. Concordo. Mas, Noah, diz Astrid, você precisa parar de vê-lo. Entendo o erro que você cometeu no passado. Você era jovem e não pôde evitar. Mas essa coisa com o filho do prefeito é diferente. Não tenho dúvida de que você compreende o perigo que isso representa para a Theo e para todos nós. Abro a boca para protestar. Quero dizer, mais uma vez, que Luke não é nada parecido com o pai. Mas pessoas de fora significam perigo para Astrid e outros do circo. Ela perdoou a verdade terrível do que aconteceu entre mim e o alemão. Desistir de Luke é o preço que tenho que pagar em troca. Astrid está me observando de perto, esperando pela minha resposta. Tudo bem, consigo dizer finalmente. Eu mal conheço Luke, mas a noção de deixá-lo dói mais do que deveria. Promete? Insiste ela, ainda não satisfeita. Eu juro. Digo solenemente, embora a ideia de nunca mais ver Luke de novo faça doer algo dentro de mim. Ótimo, diz ela, parecendo satisfeita. Vamos voltar para o vagão dormitório e Theo. Ela olha para a Berta, que assina afirmativamente com a cabeça. Agora que a febre passou, ele já está bem o bastante para ir conosco. Astrid se levanta e começa a andar na direção do vagão dormitório. Em seguida ela para e se vira para trás, o rosto constrito. Meu corpo, angustia-se ela, referindo-se mais uma vez à sua gravidez. Se eu não puder mais voar, não é vaidade. Atuar é seu meio de subsistência. Ela teme que o bebê mude tudo isso. Meu corpo voltou ao normal logo depois que eu tive o bebê. Como é estranho poder dizer aquilo abertamente, pelo menos para ela. O seu também vai. Pego-a pelo braço. Venha. Você deve estar exausta. Há quanto tempo você sabe, afinal? Pergunto em voz baixa enquanto andamos pelo corredor silencioso e escuro. Há apenas alguns dias. Desculpe não ter lhe dito antes, acrescenta ela. Faço que sim com a cabeça, tentando não me sentir magoada. Foi difícil demais para mim mesma aceitar. Imagine contar a alguém. Eu entendo, respondo sinceramente. Peter, sabe? Ela assente com a cabeça. Só ele. Por favor, você não deve contar a ninguém, implora ela, confiando o seu segredo a mim, coisa que eu não fizera antes com relação a ela. Concordo com a cabeça, morreria antes de contar. Ter um filho, diz ela, é apavorante. Quanto tempo de gravidez? Temo estar lhe fazendo muitas perguntas, mas não posso evitar. Cerca de 2 meses. Conto nos dedos. Teremos tempo o suficiente para voltarmos ao alojamento de inverno. Ela está silenciosa e um olhar intrigado perpassa seu rosto. Você vai voltar, não vai? Pergunto. Peter não quer que a gente volte, responde ela. Fico surpresa. É difícil imaginar Astrid e Peter em qualquer lugar que não seja o circo. Luke também falara em fugir, mas é claro que a noção de ir embora com um rapaz que eu tinha acabado de conhecer era uma fantasia. Mas eu vou voltar. Que outra escolha eu tenho? Darmstadt tem sido o lar de minha família há séculos. Além de Berlim, era o único lugar que ela conhecia. Mas você poderia ir embora, sabe? Parta antes de nós voltarmos. Não sei como responder.
Nunca planejei pertencer àquele grupo desajustado, com sua vida estranha. Deixar o circo e fugir com Theo sempre fora meu objetivo. Eu não precisava ficar. Não era uma prisioneira ou fugitiva. Poderia agradecer a Herr Neuhoff, pegar Theo e ir embora. Mas é mais do que um mero abrigo o que me mantém aqui. Astrid cuida de nós. Ela faz mais parte de minha família do que meus próprios pais jamais fizeram. E eu me sinto parte do circo, tão certo como se eu tivesse nascido aqui. Não estou preparada para partir ainda, não. Não, respondo. Agora, aconteça o que acontecer, estarei com vocês, pelo menos por hora.